Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas hoje eu vou te ensinar a costurar a nossa blusa Arena. A blusa que eu tô fazendo hoje é muito especial porque eu tô fazendo pra minha mãe e eu vou fazer no tamanho GG pra ela. Uma blusa super confortável, despojada, e eu tô usando aqui uma viscose estampada. E lembrando, se está assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição o link para te poder adquirir o molde e costurar junto com a gente. Dentro da plataforma tem todas as especificações da peça, quantidade de tecido, tabela de medidas e ficha técnica. E claro, adquirindo qualquer molde meu, tu vai fazer parte do nosso grupo exclusivo de alunas, que é uma comunidade lá no WhatsApp onde a gente conversa muito sobre costura. E agora, para começar a nossa blusa Arena, a gente vai começar pela etapa do corte. E vocês vão ver que em todos os moldes aqui da plataforma, vocês já devem estar carecas de saber, todos os moldes têm uma flecha no meio. Essa flecha vai nos indicar como a gente vai posicionar o molde em cima do nosso tecido. Essa flecha nos indica, né, o sentido do fio. E o sentido do fio, ele sempre é paralela à ourela do nosso tecido. Cacá, o que é a ourela do tecido? A ourela do tecido nada mais é do que a lateral dele. Vou dar um exemplo aqui nessa viscose que eu tô usando. A ourela do meu tecido, ela é marcada, ó, ela tem vários pontinhos, tem essa barra branca. Aqui fica a minha ourela. O meu molde vai ficar com a flecha, então, paralela à minha ourela do tecido, tá? Cacá, sempre preciso cortar o meu molde paralelo à nossa ourela? Não, não necessariamente. Às vezes o teu tecido vai pedir que tu corte na perpendicular, ou seja, a ourela tá aqui e tu vai cortar o molde assim. Seja por encaixe, seja às vezes pelo caimento da peça, ou na maioria das vezes pela estampa. Essa blusa que eu tô usando, por exemplo, é a nossa camisa Marbella, e eu cortei metade da blusa respeitando o sentido do fio, ou seja, paralela à nossa ourela, e a outra metade da blusa no sentido perpendicular da ourela, tá? Então, sem mais delongas, vou cortar ali o tecido e a gente vai para a melhor parte, para a melhor hora, que é costurar. Cortamos todas as partes da nossa blusa, tô com todas elas aqui em cima da mesa, e agora a gente vai começar a etapa de costura. Então, vamos começar a nossa costura. Tô aqui em cima da mesa pra gente começar a parte da frente já cortada, as 4 partes do nosso decote e as 4 partes da pala da parte da frente. Cacá, onde é que essa pala vai encaixar? Ela vai encaixar aqui. E o nosso decote, ele tá para esse lado, mas eu vou ilustrar pra cá. Ele vai encaixar bem aqui. Ai, Cacá, mas não tá encaixando, tá faltando da pala. Ó, que tá escrito aqui em cima, na parte do molde, franzir o centro. Então aqui a gente vai franzir para então conseguir encaixar já com o nosso decote aplicado. Mas tudo isso vocês vão entender no decorrer da aula. Vamos por partes, que nem o Jack Stripador já dizia o meu pai. Então, primeiro de tudo, pra gente começar a nossa costura, vamos separar aqui as partes do decote. A gente cortou 4 vezes a parte do decote. Então, vamos separar aqui as nossas 4 partes do decote, 2 de um lado, 2 do outro. E a gente vai fechar esse decote. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer direito com direito dos dois lados. Então, direito com direito aqui, né? O corte é exatamente o mesmo, então ele vai se encaixar. E direito com direito do nosso outro lado. E a gente vai fazer uma costura pra fechar o nosso decote, bem o decote, que é essa parte aqui, onde tá esse nosso bico. Então, a gente vai fazer uma costura com um pezinho de máquina, na máquina reta, tá? A gente vai descer aqui até o bico e descer aqui também, mesma coisa desse lado. Todas as outras costuras a gente não vai costurar agora. Vamos lá pra máquina? Então, tô aqui com a nossa parte do decote em cima da máquina, alfinetei aqui pra não soltar, lembrando que a gente uniu direito com direito e vai costurar a parte de fora, ó, o biquinho. Vamos fazer um pezinho de máquina, tá? Se tu tá começando a costurar agora, é muito importante alfinetar pra te ter mais precisão na hora da costura. Cacá, o que é um pezinho de máquina? Um pezinho de máquina é 1 centímetro de margem de costura, que é a medida padrão do pezinho de máquina, né? Que no caso é o calcador, tem gente que chama de sapatilha, mas eu chamo de pezinho. Quando chegar aqui nesse biquinho, ó, vou dar a dica que eu sempre dou. Chega bem pertinho do biquinho pra gente poder fazer essa curva, a gente vai abaixar a nossa agulha pela nossa lançadeira aqui do lado da máquina. Vamos levantar o calcador, o pezinho, enfim. E agora que a nossa agulha está abaixada, ó, ela tem um eixo, tá? O tanto que a gente pode mexer, a agulha não vai sair do lugar. Então, a gente tava costurando assim pra ela vir reto e agora fazer essa curvinha, né? Esse ângulo, a gente só vai girar o tecido. Costuramos aqui, então, a parte do nosso decote. Agora, a gente vai levar pro ferro de passar e vai abrir bem isso. Então, a gente vai abrir e passar bem, abrindo bem essa costura, ó. Deixando ela bem pra dentro e aqui bem vincadinho. Pra essa nossa pontinha ficar bem vincada, é interessante fazer um piquezinho.
tá? E aí a gente vai pro ferro, vou vincar os dois lados pra gente poder ir pra próxima etapa, que é sim fazer a casinha de botão desse nosso decote. Porque esse nosso decote tem 3 botões aqui, ou 4, enfim, quantos tu quiser fazer. E se a gente fizer essa etapa da casinha de botões agora, vai ser muito mais fácil do que depois da peça pronta. Passamos com o ferro as duas partes do nosso decote, abrimos bem a costura e passamos com o ferro. E agora a gente vai fazer as casinhas de botão do nosso decote. Por quê? Porque o nosso decote, ele vai encaixar, vou puxar essa parte da frente mais pra cá, pra gente conseguir visualizar. Tem essa abertura aqui na frente, né? O nosso decote vai encaixar aqui, ó. Um vai encaixar aqui e o outro vai encaixar aqui, assim, por cima do outro. Então, a gente já vai fazer as marcações dos botões aqui, porque depois, quando a camisa toda estiver pronta, vai ser mais difícil pra gente conseguir encaixar o botão, principalmente se tu estiver usando um tecido mais grosso. Por exemplo, uma lace, né, que tem um bordado. Então, o tecido fica mais grosso, as costuras ficam mais grossas, e aí pra fazer a casinha de botão talvez não fique tão prático. Então, como que a gente vai fazer isso? Vou decidir, né, qual vai ficar por cima. No meu caso aqui, olhando a minha camisa de fora, o meu lado direito vai ser o lado que eu vou sobrepor ao outro. E eu vou marcar os meus botões. Eu vou usar 3 botões... Opa! Eu vou usar 3 botões igual a esse, eu acho que vai combinar. E vou marcar. Então, aqui vai uma casinha de botão. Aqui vai outra casinha de botão. E aqui vai mais ou menos outra. Porque aqui ainda vai comer 1 centímetro, né? Que é a nossa margem de costura. Então, tem que ser um botão aqui, um botão aqui, um botão aqui. Kaká, quero usar 5 botões. Fica a teu critério. Só precisa decidir qual lado tu vai sobrepor ao quê. Antes da gente fazer essa casinha de botão, a gente vai fazer uma costura de segurança. Pra que vai servir essa costura de segurança? Justamente pra quando a gente for fazer a casinha de botão, não acontecer de estar costurando e daqui a pouco, quando tu vai olhar, tu costurou assim. Então, a nossa costura de segurança vai ser uma costura de meio pezinho de máquina, ou seja, meio centímetro. Lembra que um pezinho de máquina é 1 centímetro, agora a gente vai fazer meio centímetro de margem, porque essa costura é só pra segurar frente, né, com avesso desse nosso decote. Então, a gente vai fazer em toda essa volta que a gente ainda não costurou. Feito isso, vamos fazer a casinha de botão. Desse lado, apenas fazer essa costura de segurança de meio centímetro. Os botões a gente vai pregar por último. Quando tudo estiver pronto, a gente prende os botões. Fizemos aqui, então, a nossa costura de segurança, que nem eu comentei, com meio centímetro de margem. Acho que focou, né? Com meio centímetro de margem. E agora eu vou fazer a casinha de botão. Cacá, como é que tu faz casinha de botão na tua máquina? Vou mostrar, mas não se apegue nisso. Por quê? Porque cada máquina faz casinha de botão de um jeito diferente. Então, se a tua máquina não é igual à minha, provavelmente o jeito de fazer casinha de botão na tua máquina seja diferente, tá? A minha máquina já vem com esse calcador especial pra fazer casinha de botão, tá? Ela faz do tamanho já do botão, então eu encaixo o botão aqui atrás e aí vai delimitar o tamanho da minha casinha de botão. Vou fazer com esse meu calcador específico. Coloco ele na máquina igual um calcador normal, encaixo, né, igual um calcador normal. E aqui na minha máquina, acho que eu vou botar vocês mais pertinho. Opa! E aqui na minha máquina tem essa alavanca, tem essa alavanca que a gente desce e encaixa entre esses dois espaços. Porque esses dois espaços delimitam o tamanho que vai ser a nossa casinha de botão. Tá? E aqui na minha máquina, se tu tem a máquina igual a minha, essa daqui é a Singer Stylist 7258, tá? Provavelmente algumas máquinas também da Singer que tem esse calcador vão funcionar de uma forma parecida. Na minha máquina tem um botão específico para casinha de botão, que no meu caso aqui é o 94 e o 95. O 94 é mais espaçado e o 95 é mais curtinho. Vou colocar o 95, o 94, que é mais espaçado, e vou posicionar o meu tecido aqui. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente precisa se atentar que a nossa casinha de botão precisa ficar entre o final aqui do nosso decote, né, que é a parte que vai ficar aberta, e a nossa margem de 1 centímetro que vai entrar aqui, né, porque aqui vai ter uma margem de 1 centímetro que vai comer lá no decote, né, na parte da blusa da frente. Então, eu vou encaixar aqui, contando esses dois espaços. Nosso botão precisa ficar centralizado. O nosso botão precisa ficar centralizado nesse espaço que eu comentei. Então, eu vou marcar de novo aqui o espaço dos meus botões. Eu vou ter um botão aqui e um botão aqui. Vou começar daqui de baixo. A minha casinha de botão, eu quero que comece aqui, ó. Vou marcar. Eu quero que ela comece aqui. Essa marcação que eu fiz precisa estar bem na reta da nossa agulha. E também essa marcação vermelhinha precisa estar na reta da agulha. Vou mostrar na prática.
Posicionei aqui o meu tecido e aquela minha marcação vai ficar bem embaixo da agulha. Então, se eu descer a agulha, ela vai bater bem na minha marcação. E aqui, essa minha marcação vermelha também vai ficar na reta da agulha. Vou empurrar ela um pouquinho, para ela empurrar aquela alavanca ali atrás, ó. Para ela bater bem certinho na agulha e vou abaixar o meu calcador. Lembrando de centralizar naquele espaço que a gente comentou. Então, abaixei e vou costurar normal agora. Ó, e a máquina costurou sozinha o meu pezinho, a minha casinha de botão. Vocês viram que eu dei uma leve puxada ali, né? Porque como o tecido é muito pequeno, ele não tem tanta área de contato nesse meu pezinho, quando ele vai puxar pra frente e pra trás, às vezes ele fica um pouco emperrado, porque o tecido é muito pouco, e aí o que ele puxa não vem o tecido inteiro. Então eu dei uma ajudada ali com a mão, mas nada demais, a máquina fez sozinho o pezinho de botão. Cacá, minha máquina de costura não é igual à tua, não sei fazer pezinho de botão na minha máquina. Não se desespere. O que tu vai fazer? Tu vai abrir o YouTube e vai colocar o modelo da tua máquina e colocar como fazer casinha de botão. Por exemplo, tu tem uma Eugene Premium Plus. Eugene Premium Plus, máquina Eugene Premium Plus, como fazer casa de botão. Com toda certeza vai ter algum vídeo explicando certinho como fazer. Tá? Vou finalizar aqui as minhas casinhas de botão, né? Mais 2 casinhas, pra gente poder ir pra próxima etapa, que é aplicar o nosso decote na parte da frente da blusa. Terminei aqui as casinhas de botão na nossa parte da frente do decote. E agora a gente vai aplicar o nosso decote na nossa parte da frente. Então, tô com a nossa parte da frente aqui cortadinha. Vou tirar o nosso molde, que agora a gente não precisa mais do molde. Então, estamos aqui com a nossa parte da frente. E agora a gente vai aplicar o nosso decote. Ó, vocês lembram que eu comentei que uma parte vai ficar sobreposta à outra, né? Que é onde a gente colocou as nossas casinhas de botão. Como que a gente vai fazer agora para aplicar essa nossa casinha de botão? Primeiro, a gente precisa entender que a parte de cima vai ficar da parte de baixo uma distância ali, ó, de 1 centímetro aqui. Então, a gente não vai colocar rente, ó. Vai colocar certinho, não vai ser. Vai ser um pouquinho para cá, ó. Vai deixar 1 centímetro aqui. Então, primeiro a gente precisa entender isso. Entendemos isso, vou colocar um alfinete aqui só para não soltar. E vou colocar um alfinete aqui em cima também para não soltar. Apenas nas 2 partes do decote. E agora a gente vai começar a aplicar o nosso decote na nossa parte da frente por essa parte de baixo. Então, a nossa costura ela vai ficar pro lado interno. Então, a gente tem que virar direito, que esse aqui é o meu lado direito do decote, né? Direito do lado do meu decote com direito da minha blusa. Então, eu vou virar direito com direito, ó, virei pra baixo aqui. E vou encostar essa partezinha aqui, ó, retinha das 2 partes do meu decote, certinho aqui com essa parte de baixo da marcação do decote na blusa, tá? Marquei aqui, vou alfinetar. Centralizei, né, bem certinho, centralizei. E vou alfinetar tudo isso junto. E aquele alfinete que a gente colocou só aqui nas 2 partes do decote, eu vou remover. Vou colocar aqui só nos 2 decotes para realmente não soltar do lugar, tá? Mas é indiferente. E agora a gente vai fazer essa costura aqui, ó, unindo os 2 decotes com a nossa blusa. Porém, contudo, entretanto, a gente não vai fazer de fora a fora do nosso decote. A gente vai contar, então, pegar uma fita métrica, uma régua, 1 centímetro do lado de fora do nosso decote. Então, 1 centímetro vai dar aqui e 1 centímetro aqui também. Marcamos 1 centímetro e marcamos 1 centímetro. Agora que eu vi que não ficou bem centralizado. Aqui. Agora sim, ficou bem centralizado. Lembrando que a gente alinhou, ó, com o final da nossa blusa aqui, com a marcação. Agora, a gente vai fazer uma costura com margem de um pezinho, dessa marcação até outra marcação. Ou seja, a gente vai deixar 1 centímetro aqui solto e 1 centímetro aqui solto. A gente vai fazer com bastante retrocesso no início e no final para não soltar. Costuramos aqui, então, ó, que nem eu comentei, deixando 1 centímetro para cada lado aqui do nosso decote. Quando a gente virar ele, ele já está costuradinho aqui. Agora, a gente precisa costurar as laterais dele. E pra gente poder fazer isso, aqui, ó, nos 2 cantinhos, a gente vai fazer um pique na diagonal. Então, no cantinho, até encostar naquela costura que a gente fez ali, deixando aquele 1 centímetro, tá? Não precisa chegar exatamente na costura, quase na costura, ó. Faltando bem pouquinho pra chegar encostando na costura. Fiz aqui, agora vou virar pra cá, pra esse lado, e a gente vai costurar, então,
Como que a gente vai fazer isso? Vou virar. Tô aqui com o meu decote viradinho pra cima, né? Tudo com o lado direito virado pra cima e a gente precisa fazer essa costura aqui dessa lateral. Como que a gente vai fazer isso? Vou segurar o meu decote e esse lado que eu quero costurar, eu vou jogar aqui por cima, ó. Vou virar do avesso. Porque aí vocês vão ver que aquela, ó, o sextavadinho ali, aquela partezinha que a gente deixou, vai encaixar bem certinho. E aqui a gente vai costurar com um pezinho de margem. Então, a gente vai vir aqui e aqui a mesma coisa. Vocês lembram da função de descer a agulha, deixar ela aqui? Quando a gente descer a agulha e a gente for mexer nela, a gente vai puxar esse decote pro lado para encostar aqui no nosso decote, ó. A blusa, né? A gente vai puxar a blusa para ela encostar aqui no decote. Vou fazer aqui na máquina e demonstrar para vocês que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, vou virar aqui, que esse lado aqui para mim fica mais fácil. Vou acertar bem aqui, ó, onde eu vou começar a minha costura. E vou começar a minha costura encostando naquela outra costura que a gente fez. E tomar muito cuidado pra gente pegar apenas, ó, um lado do meu decote, que é esse decote que a gente quer costurar. Esse daqui, a gente quer que ele fique sobreposto um ao outro, né? Então, a gente vai tomar cuidado com isso. Aqui, quando a gente chegar bem na curvinha, ó, a gente vai fazer aquele truquezinho de descer a agulha, levantar o calcador para poder mexer no tecido. Desviramos e a nossa parte do decote em um dos lados já está embutida, ó, com a costura embutida. Quando a gente passar no ferro, aí sim vai ficar muito melhor, né? Vou fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. Então, vou segurar, vou virar pro lado de cá e vou costurar. Fazer exatamente a mesma coisa. E depois a gente vai fazer uma costura de acabamento aqui por dentro, porque a gente não vai deixar assim, né? Porque quando lavar, isso aqui vai ficar um horror, vai soltar fio pra tudo que é lado. Eu vou passar na overlock, tá? Vou passar uma overlock aqui de forma delicada, porque é uma costura delicada. Vou passar a overlock aqui, mas se tu quiser, pode ser aplicar um viés ou então fazer uma costura de zigue-zague pra não soltar. Fica a teu critério. Vou fazer isso aqui pra gente poder dar continuidade. Finalizei aqui a parte do nosso decote. Ele tá presinho ali porque eu botei um alfinete aqui, ó, só pra não soltar. E já abri bem no ferro de passar, ó. Vocês podem ver que as costuras estão bem bonitinhas, bem no lugarzinho delas. E aqui do lado avesso eu passei overlock. Agora a gente vai fazer um acabamento em toda essa volta, tá? Do nosso decote. Vou colocar assim que eu acho que vai ser mais fácil de explicar. Então a gente vai fazer um acabamento em toda essa volta, um pesponto, tá? Que pegue, ó, bem aqui onde tá essa marcação que não tá muito bem passada, tá? A gente vai fazer um pesponto em toda essa volta, vai contornar ele. Principalmente por causa dessa parte aqui de cima, ó, porque como tem aquela nosso corte do tecido, né, da parte da blusa, na diagonal, quando a gente fizer esse pesponto, não vai ter risco dessa pontinha cortada sair. Então, vou fazer aqui o pesponto rapidinho pra gente poder continuar nossa blusa. Finalizamos, então, a parte do nosso decote com as casinhas de botão e fizemos aqui o pesponto, depois a gente vai abrir melhor no ferro, deixar bem mais bonitinho. E agora a gente vai fazer a etapa da pala, da frente da nossa blusa. Então, esse é o nosso molde, essa parte do biquinho é a que vai encontrar aqui com o nosso decote, tá? Como vamos fazer? Vocês lembram que a gente fez aqui direito com direito? Mesma coisa, a gente vai separar para todos os lados aqui, direito com direito. Então, esse aqui é referente a esse lado e esse aqui é referente a esse lado. A gente vai unir direito com direito aqui e direito com direito aqui, certo? Unimos direito com direito, opa, um para cada lado. E agora, o que a gente vai fazer? Pra gente conseguir encaixar a nossa pala da frente nessas duas partezinhas da frente. Primeiro, a gente vai unir aqui, onde a gente uniu pala direito com direito, a gente vai fazer uma costura com 1 centímetro, igual a gente fez aqui no nosso decote. Apenas aqui nessa parte que é continuação do nosso decote, né, que ele vai encaixar aqui. Então, a gente vai fazer aqui uma costura com 1 centímetro de margem, né, um pezinho de máquina. Vou fazer rapidão e já volto. Costurei aqui, então, com um pezinho de margem, né, as nossas duas palas. E agora, pra gente conseguir encaixar aqui na parte da frente, ó, vocês vão ver que se a gente alinhar essa nossa costura, né, a costura da margem aqui da minha pala, com o final do nosso decote, falta tudo isso. Como que a gente vai fazer? A gente vai cortar? Não. A gente vai franzir. Lembra que eu comentei lá no início da aula? Como a gente vai franzir? A gente pode fazer de vários jeitos. Pode fazer na máquina, que eu já ensinei em outras aulas, mas como é um espaço pequeno, eu vou fazer aqui com agulha e linha. Vou costurar com mais ou menos meio centímetro. Costura normal, vai e vem, tá? Pequenininho.
pontinhos curtinhos e vou fazer até o final da minha frente, não vou pegar o meu decote. Costurei aqui, costurei aqui, dei um nozinho aqui na ponta, né, pra segurar. E agora, como que a gente vai fazer? A gente vai franzir de forma que esse franzido fique distribuído aqui, ó. Sem querer, ficou bem certinho. Então, como que tem que ser esse cálculo, entre aspas? Nossa margem da costura aqui do final da pala precisa ficar rente ao final do nosso decote. Depois, o nosso franzido precisa ficar distribuído, que dê exatamente até o finalzinho aqui, ó, final com final. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um nozinho pro nosso franzido segurar. Cortar essa sobrinha de linha. E agora sim, a gente vai fazer a costura para embutir. Cacá, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa desvirar a nossa pala, né? O final da nossa pala, ela vai ficar assim, certo? Então, sempre a gente tem que costurar para a costura ficar para dentro, direito com direito. Então, ó, a minha pala no final vai ficar assim, só que com a costura interna. Então, direito com direito. Vou alinhar final do meu decote com a minha costura e vou alfinetar. E vou fazer isso até o final, distribuindo bem esse meu franzido. E ao invés de só costurar a pala do lado de fora, a gente vai fazer um sanduichinho com a parte de dentro da blusa. Então, a gente vai fechar, ó. Então, a gente vai fechar aqui e vai costurar tudo isso junto. Cacá, sou iniciante, o que tu me indica? Costura primeiro essa parte da pala, tira os alfinetes e depois costura junto esse lado da pala. Ou, ainda assim, não costura essa parte aqui e costura primeiro o sanduichinho da pala. Pala, blusa, pala de novo, parte de dentro. Costura essa parte, deixando esse 1 centímetro de fora e depois fecha a pala por dentro, tá? Vou ali pra máquina fazer isso, vou alfinetar aqui bonitinho e vou ali pra máquina costurar esse meu sanduichinho da pala com a minha blusa. Então, tô aqui na máquina com o meu sanduichinho, pala, blusa e pala de novo e vou costurar normal com um pezinho de máquina. Costurei aqui a pala da frente dos dois lados, um lado eu já desvirei e o outro, antes de desvirar, vou mostrar pra vocês, é o nosso sanduichinho da nossa pala. E aqui, pra quando a gente desvirar, não ficar esse acúmulo de tecido, a gente vai cortar rente. Eu preciso trocar essa tesoura, tá com a ponta seca. A gente cortou aqui rente e aqui a gente vai dar uma refilada, ó, na diagonal, chegando perto ali da nossa costura dos dois lados. Principalmente essa parte aqui, que é onde tá o acúmulo mesmo de tecido, que é a partezinha do decote. Vou desvirar, vou levar pro ferro de passar agora pra passar bem isso aqui tudo. E depois que a gente passar bem isso aqui, a gente vai fazer um pesponto aqui, que nem exatamente que nem a gente fez aqui, só que aqui em cima da nossa pala, bem rente ao nosso decote, a parte da frente da nossa blusa. Então, vou passar bem no ferro pra gente fazer esse pesponto. Finalizamos a parte da frente da nossa blusa, deixei ela de lado. E agora a gente tá aqui com as costas e pala das costas. Vou tirar o molde, vou deixar só o corte aqui. E agora a gente vai fazer exatamente o mesmo processo que a gente fez na outra pala, só que agora nas costas. A gente vai franzir também aqui, ó, porque como vocês podem ver, tá sobrando tudo isso. Só que aqui a gente não precisa franzir ela inteira. A gente pode franzir só aqui no meio, ó. Franziu aqui no meio, já vai resolver aqui pra bater pontinha com pontinha. E outra coisa, Cacá, não quero fazer franzido, quero fazer 2 preguinhas, que nem camisa social. Assim, pode fazer também, fica a teu critério. Eu vou fazer franzidinho, porque eu acho diferente. Vou fazer do mesmo jeito, peguei aqui uma linha, vou dar um nozinho na ponta e vou franzir o meio. Agora sim, franzimos apenas aqui no centro. De novo, se quiser franzir inteiro pode, se quiser fazer prega, fica à vontade. E agora a gente vai fazer a mesma coisa da pala da frente. Então, a gente vai fazer um sanduichinho. Então, frente da minha pala, né, direito com direito. Então, eu vou virar, esse aqui é o lado que vai ficar de fora da minha pala, direito com direito. E aí, aqui embaixo, eu vou colocar minha pala, ó, direito virado pra cima, direito do lado avesso, com, entre aspas, o direito do lado avesso, né? O lado avesso da minha peça. E vou fechar um sanduichinho. Vou alinhar aqui pontinha com pontinha, tudo retinho, vou passar uma costura de 1 centímetro. Então, direito da minha pala,
direito da minha blusa e virado pra cima com direito da minha pala, a parte de dentro, com o avesso da minha blusa. Vou juntar pontinha com pontinha, alfinetar tudo direitinho pra poder ir pra máquina. Costurei aqui, então, costas com a nossa pala. Ó, tô desvirando aqui. Opa! Com a nossa pala. Ó o franzidinho no centro, que fofo que fica. E agora, antes da gente fazer o pesponto aqui, igual a gente fez o pesponto da nossa frente, ó. Fiz ali o pesponto, que bonitinho. A gente vai prender agora pelos ombros, pala das costas com pala da frente e deixar tudo isso embutido pro acabamento ficar assim, ó, magnífico. E antes da gente ir ali pra mesa pra eu mostrar como a gente vai fazer esse acabamento embutido, né, da parte da frente com parte das costas pelo ombro, a gente vai pegar a nossa parte da frente. Vocês lembram aquela costura de segurança que a gente fez no decote? A gente vai fazer a mesma coisa aqui agora, ó, na parte da frente, nessa parte da pala, a parte de cima. Então aqui a gente vai fazer uma costura de meio centímetro. Opa, o celular caiu. Então aqui a gente vai fazer uma costura de meio centímetro, só na parte de cima. Costura de segurança feita, só pra não ter risco de soltar. Ó, feita, agora sim a gente vai ali pra mesa. Estamos aqui na mesa, então, com a nossa parte das costas, com o lado direito virado pra cima, ó, o lado avesso aqui. Lado direito virado pra cima, com a nossa pala aplicada. Ainda não fizemos o acabamento aqui da pala, isso aqui a gente vai fazer depois. E agora a gente vai unir costas com frente pelo nosso ombro. Então, peguei aqui a minha parte da frente, vou colocar direito com direito, então, direito da minha frente com direito das minhas costas. Vou posicionar aqui mais ou menos em cima e vou alinhar, o principal aqui, ó, é alinhar os ombros. Então, alinhei ombro com ombro e alinhei ombro com ombro. E agora a gente vai fazer um sanduichinho com a nossa pala da frente. Então, a nossa pala das costas vai abraçar a nossa pala da frente. E como que a gente vai fazer isso? Na videoaula da nossa camisa Madri, a gente fez exatamente a mesma coisa, porém, a parte da frente não estava unida, tá? Mas é a mesmíssima lógica. Então, como que a gente vai fazer? Vou pegar aqui a parte da minha frente e vou fazer um rolinho dela, tá? Quanto mais compacto a gente conseguir deixar... Ai, me finquei. Quanto mais compacto a gente conseguir deixar, melhor. E a parte das costas, a mesma coisa. Também vamos fazer um rolinho. Fiz aqui o meu rolinho, agora a parte da pala, que fica pelo lado de dentro, a gente vai tirar, ó, e colocar pra frente. Porque essa pala vai abraçar, ó, aqui lado avesso das nossas costas, ó, vocês estão vendo? Lado avesso das nossas costas. E a gente quer deixar essa costura embutida do ombro. Então, a gente vai alinhar aqui os ombros, vai deixar ele bem certinho dos dois lados. E agora, essa parte da pala, a gente vai abraçar, ó. Tá aqui tudo enroladinho. E agora essa parte da pala, a gente vai abraçar. Ó a costura da pala das costas. A gente vai abraçar aqui, todos os ombros vão se encontrar certinho. E vamos alfinetar. Unir aqui pontinha com pontinha, né, das três palas. Fazer a mesma coisa aqui, pontinha com pontinha aqui do lado de fora. Como esse tecido é viscose, ele escorrega um pouquinho. Mas é normal, né? Vou cuidar para todas as partes aqui que a gente tá costurando ficarem juntinhas, né? Ficarem na mesma linha. E vou alfinetando. E aqui na parte do decote das costas, mesma coisa. Vamos dar sequência nos alfinetes aqui, unindo pala das costas, né? A parte externa e a parte interna. Porque aí a gente vai aproveitar e vai fechar tudo em uma única costura. Então, alfinetei tudo, agora a gente vai ali pra máquina fazer uma costura de um pezinho de máquina, 1 centímetro. Então, a gente vai começar aqui, vai fazer aquela função que eu ensinei pra vocês de baixar a agulha pra poder fazer a curva, né, fazer o ângulo. Vai costurar toda essa parte do decote e vai fechar aqui o outro ombro. Cuidado pra ficar tudo certinho, vamos lá?
Costuramos aqui, então, os ombros e já fizemos o nosso decote das costas. Cortei aqui o excesso de tecido que vai ficar quando a gente desvirar. E agora a gente pode desvirar aqui por uma dessas duas aberturas laterais. Não tem segredo, é só ir puxando que ele vai sair todinho. Feito! Nossa costura do ombro está embutida aqui e aqui pelas duas palas, pala frente e pala costas. Agora eu vou lá pro ferro de passar, vou passar bem toda essa costura, né? Principalmente aqui essas costuras que a gente fez que a gente ainda não passou, né? Pala das costas, enfim, tanto em cima quanto embaixo. Aqui o meu decote, vou assentar bem o meu decote das costas. Ah, uma coisa que eu esqueci, antes de desvirar tem que fazer. Como é uma parte curva, agora eu vou ter um trabalhão pra fazer isso. Mas como é uma parte curva, que é a parte do nosso decote, a gente tem que fazer pix. Ó, aqui já dá pra enxergar. A gente tem que fazer pix, pra quando a gente desvirar, essa costura toda assentar. Então, agora eu vou fazer esses pix aqui. Tem que fazer vários pix, porque como é uma costura curva, pra ela assentar depois. Então, vou fazer esses pix aqui rapidinho, pra gente poder ir pra próxima etapa. Agora sim, fiz os pix, agora vai dar certo. Vou passar tudo isso bem no ferro pra gente poder fazer do mesmo jeito que a gente fez o pesponto aqui na nossa pala da frente, ó, bem rente aqui a nossa costura. A gente vai fazer aqui no ombro e na pala aqui das costas, tá? Unindo pala de fora, pala de frente e a nossa parte das costas. Se quiser, dá pra estender também esse pesponto aqui no pescoço, fica a critério de cada um. Fizemos aqui as costuras do nosso ombro com a pala, os pespontos, tudo. E agora a gente vai para a parte das mangas, tá? Última parte que falta colocar na nossa blusa, né? Parte das mangas. Nossa manga não tem referencial frente e costas. Por quê? Porque ela é exatamente espelhada. Assim como a nossa cava. Ela é do mesmo tamanho, frente e costas. O que a gente vai fazer? Vou fazer de um lado, costurar, depois a gente apenas replica do outro. Vou encontrar exatamente as costas aqui da minha cava, as costas não, desculpa, o meio aqui da minha cava, então uni pontinha com pontinha, vou ajustar todo mundo aqui e encontrei o meio. Vou marcar com um giz de costura e vou fazer a mesma coisa aqui com uma das minhas mangas. Peguei aqui a minha manga, vou dobrar o meio, vou tirar essa de baixo pra gente não ficar confusa. Peguei a minha manga, vou dobrar ela bem no meio, essa minha viscose é bem molinha, e aí tem que ficar puxando pra ela bater. E vou marcar aqui o meio. Marquei o meio, vou colocar então, vou abrir a minha cava pra gente conseguir visualizar, tá? Abri a minha cava. Costas pra cá, frente pra lá, né? Abri bem a minha cava aqui. E como que a gente vai fazer? A gente vai colocar direito com direito. Então, aqui minha marcação do meio da manga, marcação do meio da cava. E a gente vai colocar marcação com marcação, direito com direito. Então, ó, direito da minha manga com direito da minha cava, que vou encaixar no meu ombro. Direito com direito. Vou encontrar marcação com marcação. Vou alfinetar. E agora, vou encontrar pontinha com pontinha. Então, eu vou colocar pontinha com pontinha. Mesma coisa aqui do outro lado. Pontinha com pontinha. E agora eu vou distribuir aqui a cabeça do meu ombro. Não precisa puxar, não precisa tensionar, é só distribuir o tecido, ó, da minha manga na minha cava. Se tu tá com um tecido bem molinho, que nem o meu, é muito importante essa parte aqui do alfinete fazer com muita calma, tá? Muita calma pra dar certinho. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou distribuindo o meu tecido. Distribuir aqui o meu tecido da minha manga, ó. Quando a gente costurar, vai ficar certinho. E agora eu vou lá pra máquina, vou fazer uma costura de 1 centímetro, um pezinho, e depois uma costura de acabamento, que nem a gente fez aqui na nossa frente, que no meu caso aqui eu fiz com overlock, vou fazer com overlock também, mas tu pode fazer com zigue-zague da máquina reta, pode fazer com viés, pode fazer costura francesa, costura inglesa, costura beta rebatida, enfim, tem uma infinidade de possibilidades se tu não tem overlock, fica bem tranquilo. Vamos lá pra máquina?
Vamos finalizar a nossa camisa? Vamos finalizar a nossa camisa. Coloquei aqui as duas mangas. Deixa eu ver como é que eu vou mostrar pra vocês. Coloquei aqui as nossas duas mangas. E agora a gente precisa fechar essa lateral. Como que a gente vai fechar essa lateral? A gente vai botar a nossa blusa do avesso. Eu falei camisa, mas é blusa, né? Mas pode ser uma camisa também, né? Botei a nossa blusa do avesso aqui. E a gente vai fechar a lateral. Então a gente vai encontrar pontinha com pontinha aqui da nossa manga. Então, a gente vai encontrar aqui, ó, pontinha com pontinha. Vai encontrar costura com costura. E vai encontrar pontinha com pontinha lá de baixo, tá? E vamos fechar essa lateral inteira com uma única costura. Então, a gente vai começar aqui na pontinha, vai descer e vai fechar toda essa lateral. Do mesmo jeito que a gente fez a cava. Costura reta de 1 centímetro, depois uma costura de acabamento a teu critério. E depois falta apenas bainha das mangas e da barra. E a gente acabou. Costurei aqui então a lateral da nossa blusa, ó. Toda a lateral, manguinha aqui, corpinho aqui. E agora a gente só precisa fazer a bainha das mangas e da parte de baixo. Das mangas não tem muito segredo, vou fazer uma bainha simples de 2 viras. Ali no molde tem uma marcação de uma bainha mais larga, de 2 centímetros. Se tu quiser fazer, fica a teu critério fazer uma bainha mais larga. Eu vou fazer uma bainha simples aqui de 2 viras, de 1 centímetro, que é só pegar e dobrar 2 vezes pra dentro, tá? Se tu tá começando, o que eu te indico? Pega aí a tua fita métrica, marca aqui 1 centímetro. Em todo ele, marca 1 centímetro, dobra, passa com ferro. Depois, marca de novo 2 centímetros, 1 centímetro, passa de novo com ferro e aí sim vai pra máquina. Como eu já tenho mais prática, eu vou ir direto na máquina fazer essa bainha. E mesma coisa vamos fazer na parte de baixo, na bainha de baixo. E feito isso, a nossa camisa... Não está pronta, não está pronta. Depois das bainhas, a gente só precisa aplicar os nossos botões aqui na frente. Lembra que a gente deixou 3 casinhas de botão para aplicar os nossos botões depois? Que nem eu comentei pra vocês, eu acho que vai ser esse aqui, ó, que imita uma madeira meio laranja. Mas eu acho que eu perdi um no meio do caminho, eu só tenho 2. Não estou achando o terceiro, então vou ver se eu resolvo agora qual botão eu vou colocar. Mas feito isso do nosso botão, né, aplicando os nossos botões e terminando as nossas bainhas, a nossa blusa arena fica assim. Muito, muito bonita, né? E a minha mãe... Coloquem aqui nos comentários. Eu sou a cara da minha mãe, né? Ou seja, nós somos muito bonitas. A minha mãe adorou o resultado final da camisa arena dela. Ela me pediu muito uma camisa específica nesse modelo, que fosse botão ali só no início do seio, do decote, manga 3/4, mais soltinha, que tivesse esse drapeado no peito, né? No busto, pra dar uma disfarçada. Então, uma camisa perfeita, uma camisa, uma blusa, enfim, perfeita agora pro meio estação, pro início do nosso verão. Me conta aqui nos comentários o que tu achou dessa aula, o que tu tá achando de todas as aulas. E não esquece que eu vou deixar aqui na legenda o link pra te poder adquirir o molde da nossa camisa arena, da nossa blusa arena e costurar junto com a gente. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!